decisão de mudar o nosso estilo de vida é um dos maiores desafios, porque envolve muitas camadas. E é sobre isso que nós vamos ler hoje no capítulo 12, Como construir o dia perfeito. Então, já quase chegando ao fim do livro, né? Mude seus horários, mude sua vida. Eis que Dr. Suryaskrisagar nos instiga a pensar que existe o dia perfeito. Vamos ver o que ele nos fala sobre isso. Eu vou lendo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma observação a fazer, eu paro e conversamos um pouco. Mas vamos lá para o dia perfeito. Começando de hoje, né? Será que vocês estão dispostos a ter o dia perfeito? E poderia começar hoje. E aí? E aqui eu já vou trazer um aprofundamento. O que é o dia perfeito para você? Pensa aí. E quando eu digo para você, o seu dia perfeito pode ser hoje, afinal de contas, são 5:02 da manhã. E cá estamos nós, abrindo essa leitura. Significa que hoje o seu dia pode ser perfeito. E quando eu falo isso, agora eu já estou dando algumas pausas para você deixar isso entrar. Porque isso mexe com conceitos dentro de nós sobre o que seria um dia perfeito ou uma vida perfeita. Vamos à leitura. Então ele já começa com a frase afirmativa. A decisão de mudar o estilo de vida é um desafio para todos nós. Presidentes de grandes empresas afirmam que não podem deixar de trabalhar 16 horas por dia e de viajar pelo mundo todo. Senão, sua carreira desmorona. Atletas de elite alegam que não tem como parar de treinar em excesso, nem interromper a busca contínua por patrocinadores, porque não serão quem são se não continuarem fazendo tudo o que fazem. Gente, eu tô lendo isso aqui e quero compartilhar uma coisa com vocês. Tô ficando toda arrepiada. Sabe por quê? Vou contar para vocês. Principalmente para vocês que estão aqui. Porque vocês me acompanham há muito tempo. Em muitas outras leituras. Vocês me acompanham não só nas leituras de livros, mas já estiveram em processo terapêutico comigo, grupo de constelação, outros eventos, seminários que eu já proporcionei, que eu já conduzi. E eu sempre falo uma coisa quando acontece, vem a calhar coincidências que não existem. Eu não programei para abrir este capítulo 12 hoje. E
vocês sabem disso, porque vocês me acompanham e vocês sabem que o ritmo da leitura, ela vai conforme aquilo que vai surgindo a cada dia, a cada encontro, a cada necessidade, a cada interrupção, a cada momento que às vezes a internet fica confusa e acaba pulando, né, um dia de leitura, embora isso não tenha acontecido aqui durante a leitura deste livro. Mas hoje, exatamente hoje, eu vou conduzir uma palestra, é um evento beneficente, mas cujo tema será a alma dos negócios. Então, hoje à noite estarei eu diante de uma plateia de quase 50 pessoas, convidados que querem falar sobre negócios, a alma do negócio. Por que eu estou me conectando com isso aqui agora? Porque é exatamente isso aqui que arruina os negócios. A ideia de que eu não posso parar para perceber o que se passa comigo. Quando eu acredito piamente, quando ele coloca aqui, presidentes de grandes empresas afirmam que não podem deixar de trabalhar 16 horas por dia e de viajar pelo mundo todo. Eles não podem fazer isso de hipótese alguma, senão a sua carreira desmorona. Então, assim, é muito lindo, né? Porque percebam que nada acontece sem que as coisas estejam entremeadas. Estou eu aqui agora lendo com vocês um livro de um médico que fala sobre saúde, que fala sobre bem-estar, que fala sobre o corpo. E nesse mesmo dia, às 7 horas da noite, estarei eu num hotel, num salão de hotel, um salão de convenções, falando com pessoas que querem ouvir sobre negócios. E uma coisa não está separada da outra. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês compreenderem que a vida, ela é harmônica em todos os setores. Então, aqui eu estou falando de uma energia yin, que é o cuidado. Assim como o lá fora, os negócios, o trabalho, é a energia yang. Mas quando uma quer sobrepor a outra, e isso é um ensinamento milenar, quem paga o preço é você. Porque algo se desequilibra. Não fica harmônico, não dança. Não é uma coisa agradável, fluida. E é daí que vem os gargalos nas empresas. As dificuldades financeiras. São aqueles velhos ditados, né? Que você vai trabalhar a vida toda para você usar o seu dinheiro com a sua saúde. Ou você vai trabalhar a sua vida inteira para os seus descendentes usufruírem. Não que isso seja ruim. O problema é que seus descendentes vão destruir tudo, talvez em drogas.
achando que tudo que você construiu foi pura bobagem. Rara as suas exceções. Raras exceções. Não tô falando que é assim unanimemente. Existem as exceções, existem. Então confie nisso, é isso que eu quero trazer para vocês. Por isso que eu falei que eu tava ficando toda arrepiada, porque é muito lindo. E acontece aqui comigo, ao vivo com vocês. Eu não planejei essa fala. Quando estamos presentes, as palavras, elas simplesmente saltam de dentro. Quando você confia em quem é você e naquilo que você tem para oferecer. Então, ele está dizendo, todo tipo de pessoa me diz que não tem tempo para se exercitar antes de sair para trabalhar. Como você disse, tá, doutor Surras? Eu, Ronivaldo, estou dizendo para ele. O que tem de pessoas que falam essas coisas comigo? Porém, eu, no meu cargo de terapeuta, que a função exige um olhar cuidadoso, acolhedor, e que às vezes precisa um pouco mais de firmeza também. Mas eu sei que o que a pessoa está fazendo é um auto-engano. Estou considerando as raras exceções. Quais são as exceções? Talvez você trabalhe de turno e agora, exatamente nesse horário, você está de plantão. Você está a noite toda trabalhando e não faz sentido nenhum se você sair do seu plantão às 7 horas da manhã e você não poder ir para casa, tomar um banho, fechar todo o seu quarto, colocar um blackout e dormir. Só que isso é uma exceção raríssima e que eu também já falei isso no início do livro, que tem as exceções, lá quando eu falei sobre o relógio biológico, que essas pessoas, se for o seu caso, você vai se aposentar mais cedo, você vai envelhecer mais cedo. São exceções. Então, tem muitas pessoas que usam desses tipos de artifícios, né? Que não conseguem exercitar antes de sair para trabalhar. Que não consegue parar para almoçar longe da mesa de trabalho. Ou que não vai abrir mão da TV à noite. Os hábitos se tornam parte de nossa identidade. E tentar algo novo assusta. Aqui está o ponto. É assustador. Por que é assustador? Porque é algo novo que o seu organismo desconhece. Quando os maus hábitos, eles se instalam, isso torna o seu conhecido. Gente, eu trabalho com diversas pessoas. Ontem eu estava terminando de fazer os slides, né? Afinal de contas, eu vou trabalhar com negócios à noite. Então, negócios exige você mostrar slides, dados numéricos, né? Essa é a linguagem. Não dá para eu convidar uma turma de pessoas que são voltadas para a intelectualidade, trabalho, negócios, e eu falar com elas, vamos meditar. Não dá para fazer isso. Ai, Ronivalda, mas é isso que todo mundo precisa. Ok, mas não é assim que as coisas funcionam. Existe um respeito àquilo que é o natural, o hábito da pessoa. Então, a gente vai conduzindo dentro daquilo que é o comum. Senão, é algo muito ameaçador.
Eu não tenho a menor pretensão de, no meio da palestra, eu olhar e ter só gatos pingados, né? Então, a gente fala pela língua da pessoa. Então, a língua é slides, dados numéricos, estatísticos. Então, diante disso, eu também estava diante de um número estatístico que eu já atendi mais de 23 mil pessoas. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Então, é interessante porque é muita gente, né? Eu conheço mais de 23 mil histórias que já sentaram na minha frente para eu poder trabalhar com elas. E isso, para mim, é interessante porque, como é área de negócios, e isso realmente me tocou, porque eu não paro para poder olhar para números. E de vez em quando nós precisamos olhar para isso também, até para validar algumas coisas em nós, não é mesmo? Então, o Dr. Surras, quando ele traz essa informação de que o hábito, ele faz parte da identidade, porque o nosso cérebro, ele age conforme aquilo que é conhecido. Então, isso é mais seguro para o nosso cérebro, que busca o quê? A sobrevivência do ser. O ser dentro de nós quer viver. E o mecanismo que funciona é aquele que permanece, mesmo que isso esteja adoecendo o corpo, mesmo que isso pareça contraditório. Então, embora às vezes eu fale de uma maneira um pouco mais lúdica, né? Faço uma brincadeira séria, mas eu também estou olhando para você com amor, com carinho, com respeito e também compreendendo que quando você diz eu não consigo, é verdade. Só que quem está falando isso é o seu cérebro adaptado ao perigo. Por isso, o sistema nervoso fica acionado no modo alerta. O tempo todo, estado de alerta. Se você fez o teste do seu tipo de corpo e você tem desequilíbrio em Vata, aqui está a grande questão. Porque o Vata em nós, ele é responsável pelos nossos pensamentos, ele é responsável pelo nosso movimento. Logo, foi ontem que eu falei isso, né? Por que é importante? Foi ontem. Nós temos consciência do que nós fazemos com a gente. Porque nós podemos pensar, né? Quando você toma consciência de que você está dentro de um buraco e você está cavando. Isso significa que o seu buraco vai ficar cada vez maior e você vai ficar cada vez mais no fundo. E alguém precisa te mostrar isso. E que você precisa parar de cavar. Porque quanto mais você cava, mais distante você fica da superfície. Então, às vezes, a gente precisa também de alguém que grita com a gente, que fala, ô, acorda, menina, né? Ana Maria Braga, né? Acorda, menina. É preciso lembrar que você não desenvolveu sua rotina e suas más escolhas alimentares de repente. Isso foi construído ao longo da sua vida, talvez desde que você nasceu. Seu cronograma diário evoluiu com o passar dos anos, talvez das décadas. Alguns dos seus hábitos surgiram como estratégias para lidar com o estresse. Um meio de achar consolo numa vida caótica. Vou repetir. Talvez você encontrou um meio
de encontrar consolo diante de uma vida caótica. Então, diante da vida caótica, você se tornou chocólatra. Ai, Ronivalda, mas chocolate é tão inofensivo? Será? Ou será que o chocolate te deixa agitado? Talvez você tenha um bom fogo digestivo e o chocolate ainda não te trouxe prejuízos visíveis, que é normalmente quando a gente se incomoda. Quando você percebe a quantidade de celulite que você tem, quando você consegue perceber que tem um excesso de peso que você não consegue soltar. Isso é o de menos. Mas vamos supor que você ainda tem bastante colágeno no seu corpinho e você ainda está naquela fase que tudo que você come você consegue soltar porque você tem uma vida mais soltinha. Mas com o passar do tempo você vai observar que esse chocolate ele é estimulante e ele traz um prejuízo para o seu cérebro, nem é para o seu corpo físico. Isso nem é a pior das questões. Alguns de seus hábitos então surgiram desta estratégia, mas você pode buscar um nível mais profundo de segurança questionando. Esse questionamento que nós fazemos, inclusive quando vamos para um processo de terapia ou quando vamos para um grupo de constelação familiar. Se você for como a maioria dos pacientes, terá uma lista de razões para manter sua vida exatamente como ela é, mesmo que você seja uma pessoa infeliz. Então, o que seria o dia perfeito? Imagine um dia estruturado como perfeito. Vamos imaginar o dia de hoje. Um dia em que você sabe que vai cuidar do seu corpo assim que você abrir os seus olhos. Vocês que estão aqui comigo possivelmente já estão fazendo isso. Vocês estão cuidando de vocês, tomando consciência de algumas coisas. Então você respira, move os seus ombros, apoie melhor o seu bumbum. Se você ainda está deitado na cama, me ouvindo, talvez você se sente agora. Alinhe a sua coluna. Perceba uma coisa. Essa pausa aqui para você fazer isso. Alonga. Abre um espaço. Alongar, puxa assim do punho. Imagina que você está crescendo. E de fato você está crescendo. O tecido está esticando, abrindo um espaço no tecido, na pele, no músculo. Faça o mesmo do outro lado. Tenta unir as suas escápulas. Faça um pequeno giro dos seus ombros. E agora eu já te oriento que, se você está só me olhando, nada na sua vida vai mudar. Nada. Exceto que você talvez possa criar uma crítica sobre mim. E tá tudo certo também. Mas se você acabou de fazer o exercício, quem tá chegando seja bem-vindo.
Mas perceba se já mudou algo agora em você. Faça um movimento e perceba. Se você fez o exercício, a sua respiração mudou, ela ficou um pouquinho mais profunda. Talvez você percebeu o seu globo ocular se abrindo um pouquinho mais. Se você estava um pouquinho sonolenta, possivelmente você percebeu que ficou em alerta. Talvez veio até algum bocejo. E você não tem nenhuma proibição de soltar um som. E algo em você mudou. Isso já é uma abertura dentro de você. Se você tem um desequilíbrio vata, que é excesso de pensamentos, insegurança, um medo absurdo de você se posicionar na vida, tomar decisões e tá tudo um caos na sua vida. Um alongamento quando você acorda salva a sua vida. E você achava que exercício físico eu tenho que ir para academia, correr na esteira e fazer exercício, porque é isso que vai me colocar energia. Não é. Sinto muito te decepcionar, não é. Então, quando você abre esse espaço, você organiza logo o seu pensamento de uma maneira mais gentil. Pode ser que você consiga, a partir aqui dessa live, sair para dar uma volta em torno do seu quarteirão. Aqui em Passos mesmo está chovendo, você poderia até fazer isso com uma sombrinha. Ou você, se você tiver escada na sua casa, você pode subir e descer as escadas. Isso já é uma atividade física. Anivaldo, eu não tenho nada disso. Talvez você pode ir para a sala. Ou você pode colocar o colchão da sua cama no chão e você pode bater as suas pernas. E você vai soltando as suas pernas e batendo. Depois você coloca os seus 2 pés apoiados no chão, no colchão, desculpa. E perceba se você soltou o seu corpo. Talvez venha até um choro, que era o que estava também acumulando aí energia dentro de você e você precisava chorar. Não está escrito isso aqui no livro não, tá? Eu estou dando a minha contribuição gentilmente para você acrescentar aí o início desse despertar. Então vai se exercitar sem precisar de motivação extra e sem exagerar. É isso que ele está dizendo. Vocês percebem que aqui ele não está falando, e nem eu, que você tem que se matricular numa academia, que você tem que comprar um tênis, que você tem que sair de onde você está, que você tem que ir para outro lugar. O que eu acabei de mostrar aqui, talvez você ficaria até suado. Porque o que a gente quer? Que fisiologicamente o seu corpo volte a funcionar. E é a partir disso que você também poderia raspar a sua língua para tirar essa saborra que ficou acumulada de substâncias que não são benéficas para o seu organismo. Então você tem que colocar ela para fora. Não basta só você escovar os dentes. Providencie um raspador de línguas para você. Mas se você ainda não tem, ainda está servindo você limpar com a sua escova de dente. Ainda é algo, isso é alguma coisa. Então você vai comer bem, sem esforço. Depois disso, você pode se alimentar, tomar um café da manhã, sentado.
Isso também faz parte do seu dia perfeito. Sabendo que se sentirá leve e energizado o dia todo, sem você passar fome. Então por que você vai levantar correndo? E você vai fazer o seu corpo passar fome. Gente, eu não estou falando aqui de um jejum estruturado, tá? Ah, Ronivaldo, mas você já não falou de jejum estruturado. Jejum estressado não adianta. Você entendeu tudo errado sobre o que eu falo sobre o jejum. Tudo errado mesmo. Jejum é algo que se faz com acompanhamento e você faz sabendo como que o seu corpo funciona. Tem todo um preparo para que seja realmente algo transformador. Não é só você pular o café da manhã que você está de jejum. Na verdade, você está aumentando o estresse. Se você tem gastrite, vai piorar a sua gastrite. Se você tem algum outro tipo de problema estomacal, isso tudo vai piorar. O seu intestino vai piorar, a inflamação, tudo isso vai piorar. Ah, mas eu estou fazendo jejum. E não vai emagrecer também não, vai piorar. Sabe quando vai meditar para reequilibrar e lidar com qualquer tipo de estresse? Então, quando você se senta para você tomar o seu café da manhã, é como se você estivesse meditando. Você passa o seu café, você sente o cheiro do café. Isso é meditação, gente. Isso é o Mindfulness, que é uma das meditações mais populares, né? Tem gente que faz até curso de Mindfulness, acreditando que meditar é você parar, colocar a mãozinha. Aliás, se você tem um desequilíbrio Pitta-Vata, esse tipo de meditação piora, embora seja o que você precisa. Mas se você vai desse caminho, piora. De verdade. Então, entender, compreender, e você vê de onde que as coisas começam. Primeiro eu preciso um movimento leve, que eu acabei de ensinar aqui. Quem chegou agora, sejam bem-vindos. Pega a live do início, que eu ensinei um exercício para ser feito. Então, depois você se move. Se você puder fazer uma caminhada leve, ou subir as escadas aí da sua casa, ou bater as suas pernas no colchão e alongar o máximo que você puder o seu corpo. Tudo isso é você colocar o seu corpo em movimento. Depois você vai para a cozinha, faz um desjejum, passe o seu café. Ronivalda, mas assim, eu só sei tomar café com açúcar. Não é porque sua vida tá ruim mesmo, por isso que você tem que contaminar o café. E aí você está precisando de um docinho. Isso é um desequilíbrio dentro de você. E que isso se tornou um hábito, assim como o chocolate que eu falei. E você toma consciência disso. Ai, Ronivalda, realmente, mas eu já tentei. Talvez você já esteja comprando café ruim. Tudo isso tá dentro, gente, do contexto. Talvez você está comprando porcaria no supermercado e você está jogando dinheiro fora. Porque nós sabemos que existe de tudo nas prateleiras do supermercado. Agora, se você realmente tem na sua casa um produto de qualidade, puro, que realmente você, ao passar, você sente aquele perfume. Você toma e você fala, caramba, eu nunca tomei café na minha vida. Eu só tomava água adoçada para enganar e ainda com um estimulante dentro. Então é muito lindo quando a gente começa a olhar pra gente com calma. Então, de repente, você poderia fazer um desjejum comendo abobrinha, ao invés de ter que sair, ir na padaria, comprar algo que vai te intoxicar mais uma vez, né?
Então faça um ovinho mexido. Tudo isso é você despertar para o seu dia. Ou talvez você não gosta de café, você prefira um chá. Eu não falei outra coisa. Falei ontem, mas vou repetir. Antes desse tal café, tome um copo de água morna. E eu também já expliquei o porquê da água morna. O seu corpo, ele precisa ser despertado com respeito, com carinho. Você já imaginou você sendo acordada com um balde de água fria? E você estava dormindo, deitado na sua cama, quentinha. Aí alguém chega e joga um balde de água gelada para você acordar. É mais ou menos isso. Então você toma um copo de água morna. Ronaldo, eu sinto enjoo. Sim, porque o seu fígado está intoxicado. Só por isso. Não tem a ver com a água, tem a ver com o seu fígado. O que mais que nós podemos pensar num dia perfeito? Percebe que será capaz de enfrentar desafios no trabalho. E no fim do dia se sentirá agradavelmente cansado. Agradavelmente. Então você não pulou o café da manhã. Você não pulou o almoço. Você parou e se sentou e comeu. Eu como na rua, eu como fora. Para você sentar em qualquer lanchonete e comer qualquer coisa, significa que você também poderia sentar num restaurante self-service e escolher algo para você comer quente. O que, Ronivalda? Então seria melhor eu comer arroz, feijão, algo cozido? Sim, exatamente isso. Vale mais a pena do que você, na agitação do seu dia, na hora do almoço, você acreditando que comer uma salada e um pedacinho de carne, você já estaria contribuindo para uma boa alimentação e não está. Prefira comer arroz, feijão, sentado, né? Nós estamos aqui falando com todos. E pode escolher tudo aquilo que dá na terra. Basicamente isso. E você volta para trabalhar. Ronivaldo, mas eu sinto uma lombeira se eu comer assim. É porque você comeu além do que você precisava. Se você come mastigando, você não vai gastar mais tempo. É uma fantasia que nós temos. Então você se senta e você come. Então à tarde você vai estar cansado, mas cansado de quê? Do seu trabalho. E é aquela hora que você toma aquele banho gostoso quando você chega em casa, tira os seus sapatos. Ai, que dia. Toma um banho, toma algo quente. Diminua a luminosidade para que você possa, de fato, ir levando você para o relaxamento. E como eu comentei com vocês no início da live, não será a minha possibilidade de hoje, né? Então, eu já preparei o meu dia. Eu vou parar o turno da tarde um pouco mais cedo, porque assim eu posso tomar um banho gostoso, eu posso jantar mais cedo, para que eu possa ir para a palestra às 7 horas da noite. Alguns de vocês estarão comigo hoje à noite, né? Então saiba que o dia, quando ele é planejado, ele não é exaustivo. Por isso que às vezes as pessoas acreditam que eu sou contraditória. Não, é porque eu me preparo para. Aprenda a se preparar. Então hoje é um dia atípico para mim.
Porque como eu tenho evento à noite e é fora do meu ambiente de trabalho, então eu tenho que ir para o hotel, eu preciso preparar as coisas, então a minha noite será com muita luminosidade, tela, som, pessoas. Então, hoje, um dia atípico, eu não vou dormir antes das 10 horas da noite. Mas para que isso aconteça, eu vou ensinando o corpo como é que ele vai chegar lá, sem atropelamento. O que isso significa? Quem esteve comigo na live de domingo, do Dia da Mulher, coloca aí para mim um coraçãozinho, um cenzinho, só para poder saber. Quem que ouviu a minha live que eu falei sobre o autoabandono? Se você não assistiu, assista a live de domingo, tá aí gravada. Então, aquele autoabandono, quando nós ligamos o automático. Por que nós ligamos o automático? Para não sentir. Por que nós vamos para uma atividade física, às vezes mais frenética? Para não sentir. Que bom, minha querida. Entendem? Então, isso que eu acabei de contar para vocês aqui sobre o dia perfeito. Gente, o dia perfeito é o tema. Quem chegou agora, talvez você não esteja entendendo nada, né? Nós estamos na leitura do livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Estamos no capítulo 12. No capítulo 12, página 205, o título é Como Construir o Dia Perfeito. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que o Dr. Surras ele nos traz. Eu li na íntegra desde o início e aqui, quando ele traz o dia perfeito, eu também estou descrevendo para vocês e dando alguns exemplos, mostrando para vocês na prática, ao vivo, né, o que significa isso. Então não significa que você nunca possa fazer algo fora, que não seja eu não vou sair porque eu vou dar palestra às 5 horas da tarde, porque eu tenho que dormir antes de 9 horas da noite. Sim, gente, se eu quero fazer uma palestra para pessoas que trabalham e que às vezes são CLT, então a palestra é às 7 horas da noite. É exceção, eu não faço isso todos os dias. Mas para isso eu preciso ensinar o meu corpo. Para que eu não fique lá, nossa, eu não aguento mais, tô exausta. Eu não vou agredir, eu não posso me agredir para oferecer algo para o outro. É isso que eu quero mostrar para vocês. Por isso que eu me lembrei da live de domingo. Talvez você seja uma pessoa maravilhosa, amorosa, só não com você. Então significa que a sua forma de atender, de servir, ela é autodestrutiva. Então assistam a live de domingo, talvez complemente aqui. E aqui, para finalizarmos, ele fala, preparando-se para a mudança. O que ele diz? Sempre que estou orientando um novo paciente, há um momento em que mostro os novos horários para suas atividades cotidianas e pergunto, você consegue fazer isso? Se o paciente hesitar, pergunto, qual é a sua maior resistência? É importante admitir qual parte da nossa nova rotina lhe parece mais problemática. Aqui, gente, eu vou lembra daquele caso do capítulo anterior que falava de um empresário que estava ganhando muito peso porque depois do casamento ele tinha o hábito que ele queria acompanhar a esposa e a esposa 10 anos, 12 anos mais jovem do que ele, então ele fala também sobre essa diferença de idade. Pegue as lives anteriores que você vai encontrar esse estudo de caso.
e que o Dr. Surras convidou a esposa para ir na consulta também e que eles ajustaram tudo isso. E não só ele perdeu peso, ganharam mais vitalidade, como ela também, que não percebia nenhum prejuízo só porque ela não tinha engordado. E assim, ela também se percebeu mais criativa, mais disponível para a vida, que ela nem estava vendo que isso estava dando prejuízos a ela. Então, alguns dizem que acham que não conseguem evitar ler os e-mails de trabalho à noite. Outros que não querem fazer uma refeição mais leve no fim do dia, porque é a única oportunidade que tem de relaxar com uma taça de vinho. Alguns dizem, é a única hora que eu me sento com a minha esposa ou com meu esposo. Alguns fazem objeções aos exercícios matinais porque amanhã já é corrida demais. Olha que falta de lógica. Quando uma pessoa fala, Ronivaldo, eu não vou na academia não, porque meu dia já é tão corrido, eu já vou começar o dia exausto. Mas então qual é a lógica de você fazer exercício à noite? Porque se você já acordou exausto, significa que você tem que ir embora correndo para casa para dormir, não? Seria a lógica. Mas depois de saber qual é a sua resistência, ou seja, primeiro você precisa saber qual é o buraco que você está. É possível procurar um modo criativo de enfrentá-lo. Fique atento às possíveis dificuldades e se organize antes de começar. Descubra quais partes da nova programação diária serão mais complicadas para você e siga alguns detalhes, algumas dicas que o Dr. Surras traz aqui pra gente. Eu vou citá-los. Se o exercício pela manhã é o problema, antes de dormir, separe as roupas de exercício e separe as suas roupas do trabalho. Ou seja, adiante-se. Deixe tudo organizado. Se a dificuldade está na hora do almoço, faça marmita nos seus finais de semana. Deixe os seus legumes picados. Gente, eu deixo inclusive mandioca cozida. Vou contar essa dica aqui para vocês. Porque vocês sabem que eu sou adepta à feira. Então, finais de semana eu vou para a feira. Eu pico quase tudo que eu entendo que ao longo da semana eu vou fazer. Claro, não aquelas coisas que eu sei que vai perder, não faço isso. Mas a mandioca, por exemplo, se eu sei qual é a rotina da minha semana, eu cozinho. Domingo, você tá fazendo nada. Ronivaldo, eu trabalho demais domingo. Tá, mas não vai te atrapalhar você cozinhar a mandioca. É colocar para cozinhar, você vai fazer outras coisas. E você escorre aquela água, coloca em pacotinhos. Fica bom. Se a ideia de abrir mão dos eletrônicos à noite, faça o seguinte, planeje atividades noturnas que não incluem TV nem computador. Pense bem se as mensagens ou e-mails que recebe depois das 21 horas realmente precisam de respostas imediatas. Seria aquilo, antes de fazer, respira e pensa. Que é a nossa grande dificuldade, né? Se o seu problema está no jantar, procure algumas opções fáceis e saudáveis de jantar, às quais possa recorrer na primeira fase para terminar sua refeição noturna mais cedo. Bom, finalizamos aqui. Para aqueles que estarão hoje à noite lá no hotel, até à noite, nos encontramos lá, hoje às 19 horas, um encontrão beneficente para o Hospital do Câncer,
onde eu vou falar sobre negócios, a alma do negócio. Então, nos encontramos hoje à noite lá no Hotel Mohalen. Para os demais, amanhã de manhã estarei aqui de volta, todos os demais, onde nós vamos falar qual é a primeira fase para você se equilibrar. Então, olha que bonitinho, o Dr. Surras, ele traz até um calendário de cada hora, o que acontece no nosso corpo, de hora em hora. Então, eu vou falar sobre isso com vocês amanhã de manhã, às 5 horas da manhã. Beijos, até! Compartilhem a live com outras pessoas. Tenho certeza que algumas pessoas já ficam muito agradecidas porque elas não sabiam desse material que está aqui disponível, gratuito, que ela poderia pegar e ouvir e já começar a fazer algumas mudanças. Um pequeno hábito que é mudado, tudo na vida da pessoa muda, tá? Beijos!